Nesse podcast, nós vamos estudar os principais aspectos histopatológicos de diagnóstico do carcinoma de células escamosas da boca, do câncer oral, bem como estabelecer uma relação entre esses parâmetros de diagnóstico histopatológico relacionado ao diagnóstico no contexto da previsão das metástases e, consequentemente, do estabelecimento do prognóstico da sobrevida desse paciente. Essa é a ABS Radio, a rádio que ajuda você, o programa, o episódio que ajuda você a melhor se preparar para concursos públicos, especialmente no contexto da odontologia. E se você não desejar prestar concurso público, ajuda você a obter um conhecimento básico para aprofundar relativamente ao estudo desse tema. Eu sou o Dr. Antônio Schutz, cirurgião dentista, farmacêutico, com mestrado e doutorado, respectivamente, pelas faculdades de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, Unidade Bauru. Também frequentei algumas aulas de engenharia biomédica na Faculdade de Ciências Aplicadas da Hochschule Anhalt, em Köthen, na Alemanha. Contudo, antes nós relembramos o podcast anterior, o episódio anterior, em que nós estudamos os principais mecanismos da disseminação metastática, dentre as quais nós ressaltamos que o mais questionado em concurso público, mais aceito pela comunidade científica, é o mecanismo da progressão, ou seja, a célula cancerosa ela se desgarra do tumor primário, invade o tecido conjuntivo por meio da fragmentação, dissolução, degeneração da membrana basal. Penetrando nesse tecido conjuntivo, ele adere a componentes da matriz extracelular desse tecido conjuntivo, atinge a célula endotelial, se liga a essa célula endotelial, penetra por entre os espaços entre essas células endoteliais e atinge o lumen vascular sanguíneo ou linfático. De maneira que no interior desses vasos sanguíneos e linfáticos, essa célula tem que também resistir às forças hemodinâmicas existentes no interior desses vasos, bem como à resposta imune do paciente, de maneira que ela sobrevivendo a essas forças, a esses mecanismos, a essa resposta imune, ela atinge o órgão-alvo. No caso do câncer oral, dos carcinomas de células escamosas da boca, essas metástases são dirigidas para os linfonodos regionais, que quando atinge linfonódulos do mesmo lado da localização do tumor primário, são denominadas metástases ipsilaterais. Quando atinge linfonodos no lado contrário da localização primária do tumor, são denominadas metástases contralaterais. Também essas metástases são dirigidas para órgãos distantes, como, por exemplo, pulmão, fígado, rins, ossos, dentre outros órgãos. É importante também se ressaltar que no contexto dessas metástases e desse mecanismo de disseminação metastática, tendo como base a teoria da progressão, esse mecanismo é considerado ineficiente, porquanto, para que uma célula consiga desgarrar do tumor primário e metastizar para um órgão distante, é necessário que cada uma dessas sucessivas etapas nessa progressão seja ultrapassada por meio de mutações somáticas que habilitam essas células para ultrapassar essas sucessivas fases, de maneira que a interrupção em uma dessas fases interrompe essa disseminação metastática. Daí o porquê esse mecanismo ser considerado bastante ineficiente. Também é importante se ressaltar que esse mecanismo ele é considerado também
questionável, porquanto quando se compara o potencial metastático da célula presente na lesão metastática com o potencial metastático da célula que se desgarrou desse tumor primário, não existe diferença, estudos comprovam que não existe diferenças relativamente a esse potencial metastático. Daí essa teoria ser questionada e terem surgido outras teorias que nós discutimos, que nós apresentamos em podcast anterior. Isto posto no contexto do diagnóstico histopatológico do câncer oral, do carcinoma de células escamosas da boca, é importante se fazer a distinção entre o carcinoma in situ, o carcinoma intraepitelial e o carcinoma invasivo. O carcinoma intraepitelial ou in situ é aquele em que o tecido epitelial não apresenta a característica, a estrutura em estratos, qual seja camada de células basais, camada espinhosa, camada de células granulosas e camada de queratina. Ela apresenta-se desorganizada, apresenta esses estratos, essas camadas desorganizadas. Também essas células elas se caracterizam pela presença de um polimorfismo celular e nuclear, além de áreas localizadas de dissolução da membrana basal, bem como as cristas epiteliais em forma de gotas. Já o câncer invasivo, o carcinoma de células escamosas invasivo, ele se caracteriza por uma dissolução, fragmentação, degeneração mais extensa dessa membrana basal, dessa camada basal, de maneira que as células invadem o tecido conjuntivo. E no contexto do câncer invasivo, do carcinoma de células escamosas da boca invasivo, diferentes parâmetros histomorfológicos são utilizados para estabelecer o grau histológico de malignidade desse câncer invasivo. Assim, no contexto desses sistemas histológicos de gradação histológica da malignidade ou histopatológica da malignidade, vários sistemas têm sido desenvolvidos, sendo que talvez o mais utilizado, a despeito de apresentar incorreções e de ser questionável sob o aspecto da sua aplicabilidade relativamente ao estabelecimento do diagnóstico, do prognóstico, da disseminação metastática, é o sistema proposto pela Organização Mundial da Saúde, que tem como base o grau de diferenciação celular. Esse grau de diferenciação celular, ele considera parâmetros tais como o grau de queratinização, o grau de polimorfismo, de anaplasia celular, polimorfismo celular e nuclear, bem como a presença de mitoses típicas e atípicas. Entretanto, esses parâmetros, grau de queratinização, de diferenciação celular, presença de mitoses típicas e atípicas, bem como a anaplasia, sob o aspecto do estabelecimento do prognóstico e da disseminação metastática, apresentam um limitado valor, porquanto a população celular dessas neoplasias do câncer oral, ela é uma população celular heterogênea, apresentando diferenças relativamente à distribuição desses parâmetros, de maneira que, dependendo da área que você analisa, você vai estabelecer um grau. Além do que, como essa graduação é baseada em um valor percentual esse que difere, seja relativamente a mais de um observador, seja relativamente a um único observador, ou seja, num dia ele gradua com um percentual, no outro dia com outro percentual, e quando se compara esses percentuais entre os dois
observadores, avaliadores, também se constata diferença relativamente a essa interpretação intra- e interpessoal relativamente ao estabelecimento desse grau de diferenciação baseado em valor percentual. Assim, considerando a limitação desse sistema de graduação histológica da malignidade proposto pela Organização Mundial da Saúde e aceito pela grande maioria dos histopatologistas, que tem como base somente a população celular da neoplasia, ou seja, o grau de diferenciação celular e anaplasia, bem como o número de mitoses, os sistemas histológicos de graduação mais atualizados, eles, em tese, melhoram essa graduação histológica de malignidade do câncer oral, porquanto eles se valem de dois parâmetros, quais sejam da população celular da neoplasia e também da relação dessa neoplasia com o hospedeiro, ou seja, com a pessoa que possui esse tumor. De maneira que diferentes parâmetros, tais como o grau de diferenciação celular, queratinização individual, anaplasia celular, polimorfismo nuclear, mitoses típicas e atípicas, o padrão de invasão da neoplasia, a profundidade de invasão, o infiltrado inflamatório, linfoplasmocitário, dentre outros parâmetros, são considerados nesse sistema histológico de graduação da malignidade do carcinoma de células escamosas da boca do tipo multifatorial. Contudo, também se ressalta que há também uma limitação na utilização desse sistema histológico de malignidade do tipo multifatorial, considerando também os diferentes parâmetros, não somente clínicos, como histomorfológicos, relacionados com o estabelecimento do prognóstico e da sobrevida do paciente. Neste contexto, se ressaltam parâmetros histomorfológicos relacionados com a relação do tumor com o hospedeiro, dentre os quais salientam-se o padrão de invasão da neoplasia, ou seja, a maneira como as células invadem esse tecido hospedeiro, o modelo como elas invadem, usualmente quando esse modelo é em células individuais ou dissociadas, há uma invasão maior, um potencial de malignização maior, uma sobrevida menor e um potencial metastático maior do que quando essas células elas invadem esse tecido hospedeiro na forma de ilhas, de ninhos de células bem definidos. Também a profundidade de invasão é um outro parâmetro que guarda uma relação com uma maior sobrevida, um melhor prognóstico e uma menor incidência de metástase. Porquanto, quanto menor a profundidade de invasão da neoplasia, menor é essa possibilidade de disseminação metastática por meio da invasão vascular. Consequentemente, uma maior sobrevida e um melhor prognóstico. Também a invasão vascular guarda uma relação com esse prognóstico sobrevida e tendência à disseminação metastática. Quanto maior for essa invasão vascular sanguínea e linfática, maior é a probabilidade de disseminação metastática, menor a sobrevida e, consequentemente, pior o prognóstico. Relativamente ao infiltrado linfoplasmocitário ou infiltrado inflamatório, a literatura ela deve ser interpretada com um senso crítico, a despeito de que existem muitos trabalhos comprovando que quanto maior for a presença desse infiltrado inflamatório na neoplasia, maior é a sobrevida e melhor o prognóstico. É importante se contextualizar esse parâmetro, esse infiltrado inflamatório, relativamente à sua população
celular e no contexto da edição tumoral. Como nós vimos, esse processo inflamatório ele apresenta uma atividade, um potencial dual, ou seja, em lesões iniciais e nos estádios iniciais ele atua como uma resposta imune que, de fato, tenta deter a neoplasia. Entretanto, na maioria dos casos, já quando a neoplasia está já bem estabelecida, já em evolução, esse potencial inflamatório, a presença dessas células inflamatórias, dessa resposta imune de natureza inflamatória, ela favorece ao escape da neoplasia. E também é importante se contextualizar esse filtrado inflamatório relativamente ao tipo celular. Portanto, quando macrófagos do tipo 2, polimorfos nucleares embrionários estão presentes, tipo neutrófilos e eosinófilos, essas células embrionárias dessa linhagem polimorfo nuclear, há uma probabilidade desse infiltrado inflamatório guardar uma relação com o mecanismo de escape. Compreendido o diagnóstico histopatológico do câncer oral, do carcinoma de células escamosas da boca, nos valendo de um trabalho de um grupo de professores chineses, TAN e colaboradores, que conta inclusive com a colaboração de um erudito professor universitário brasileiro, professor Eduardo Dias Ribeiro, do Centro Universitário de João Pessoa, e que menciona, inclusive, os trabalhos também de um outro erudito professor brasileiro, do professor Kowalski, do Hospital Sírio-Libanês. Em São Paulo, nós passamos a estudar as correlações clínico-patológicas relativamente aos parâmetros clínico-patológicos, histopatológicos, relativamente à disseminação metastática, sobrevida e prognóstico dos pacientes. Um dos principais fatores clínicos responsáveis utilizados com relação a esse prognóstico, sobrevida e potencial de disseminação metastática é a localização do tumor primário. Usualmente, os tumores primários localizados na linha média apresentam uma tendência para a disseminação metastática. Disseminação metastática é essa que aumenta quando esses tumores ultrapassam essa linha média em mais de 1 centímetro comparativamente aos tumores que ultrapassam essa linha média em menos de 1 centímetro. Também tumores localizados no assoalho de boca, devido a apresentarem uma vascularização linfática bilateral, apresentam também essa maior tendência para a disseminação metastática contralateral ou bilateral. Também um outro fator clínico importante relativamente à disseminação metastática e, consequentemente, sobrevida e prognóstico é a extensão do tumor primário no seu maior diâmetro. Usualmente, aqueles tumores que apresentam pequeno tamanho, pequena extensão, pequeno T, T1 ou T0, eles apresentam uma menor tendência à disseminação. E estudos comprovam que, por exemplo, T1, T2, T3 e T4, ou T2, T3 e T4 apresentam, respectivamente, percentuais de disseminação metastática de 8%, 25% e 18%, comparativamente aos tumores T1 que não apresentam essa disseminação metastática, pelo menos detectada clinicamente. Também um outro parâmetro importante parâmetro clínico, é a espessura do tumor. A espessura desse tumor nada mais é do que a aferição da profundidade de invasão em termos microscópicos, sendo essa espessura
um parâmetro clínico. De maneira que essa espessura ela é determinada por duas linhas perpendiculares entre si, uma linha horizontal que delimita a porção superior da mucosa oral e uma linha vertical que vai até a maior profundidade desse tecido epitelial, de maneira que esse método é bastante semelhante ao método do plumo usado pelos pedreiros para determinar se uma parede está na vertical ou não. De maneira que um aumento de 1 milímetro em profundidade desses tumores determina um aumento do percentual de metástase de 5%. Assim, tumores que apresentam uma profundidade de invasão menor do que 2 a 3 milímetros apresentam um potencial de disseminação metastática bem menor do que aqueles, ou menor do que aqueles que apresentam uma profundidade de invasão maior do que 3 milímetros em profundidade. Também as dimensões da margem cirúrgica livre também interferem relativamente a esse potencial metastático, a esse prognóstico e a essa sobrevida dos pacientes. Segundo a Associação Médica Britânica, algo em torno de uma margem livre cirúrgica de 5 milímetros seria suficiente para decrescer essa probabilidade de metástase, de disseminação metastática. Outros autores entendem que a margem livre do tumor segura seria algo em torno de 1 centímetro. Como nós vimos, a grande maioria dos pacientes portadores de câncer oral, de carcinoma de células escamosas da boca, eles morrem em consequência do não tratamento da disseminação metastática ou do insucesso nesse tratamento. E cerca de 80% desses pacientes apresentam, seja no momento do diagnóstico, seja imediatamente após iniciado o tratamento, a evidência subclínica de metástase. E quando se compara, por exemplo, a invasão vascular, que é considerada um dos principais parâmetros histomorfológicos para a predição de metástase, a detecção microscópica dessa invasão vascular comparada com a não detecção microscópica dessa invasão vascular, ela informa que aqueles pacientes que apresentam evidência de invasão vascular detectada microscopicamente apresentam uma maior incidência de metástase, consequentemente uma menor sobrevida e um pior prognóstico comparativamente àqueles que não apresentam essa identificação, essa evidência microscópica de invasão vascular e de metástases, consequentemente. Também é importante se ressaltar que a detecção clínica de linfonodos palpáveis demonstrou que em cerca de 10% esses linfonodos considerados metastáticos não eram, de fato, metástases. Já naqueles linfonodos não palpáveis com evidência clínica negativa de metástase, num percentual entre 15% a 40% deles, se constatou microscopicamente a presença de metástase. De maneira que, além da invasão vascular, a invasão por êmbolos de células neoplásicas presentes na vasculatura, seja de natureza sanguínea, hematológica, seja linfática, há uma correlação dessa invasão vascular com dois outros parâmetros considerados histomorfologicamente importantes relativamente à predição da incidência de metástase, qual seja o modo ou modelo de invasão e a invasão
a profundidade de invasão, o estádio de invasão. O modo ou modelo de invasão, ele se caracteriza por uma invasão vascular maior por células dispostas num padrão individual ou em células isoladas, em algumas denominadas de microsatélites, ou seja, em pequenos grupos de células menores, em um número menor do que 15, do que aquele padrão constituído por ilhas ou ninhos de células cancerosas que invadem esse tecido conjuntivo, essa vasculatura que nesse padrão de ilhas sólidas ou ilhas com um número maior de 15 células, é mais difícil essa invasão vascular e, consequentemente, a disseminação metastática. Também se constata que, usualmente, esse padrão constituído por essas células individuais, individualmente dissociadas em microsatélites, com um número menor de 15 em cada ninho dessas células, elas apresentam uma profundidade de invasão, as lesões que apresentam esse padrão apresentam uma profundidade de invasão maior, consequentemente, maior probabilidade de invasão vascular e disseminação metastática. Em síntese, nesse vídeo nós vimos os principais parâmetros clínico-patológicos relacionados ao diagnóstico do câncer oral, do carcinoma de células escamosas da boca e a sua relação com a disseminação metastática, sobrevida e prognóstico dos pacientes. De maneira que no próximo vídeo nós estudaremos o tratamento, as diferentes modalidades de tratamento do câncer oral, do carcinoma de células escamosas da boca e estabelecendo uma correlação também com a sobrevida e prognóstico desses pacientes.